Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo trago as análises de futebol para os jogos desse sábado, dia 18 de abril de 2026. Teremos aqui Premier League, Série A italiana, Bundesliga alemã, Copa da Espanha e também Campeonato Brasileiro. Então, se você quiser ficar por dentro aí de todas as análises desses jogos, você quer fazer o seu trade, você que é punter, quer pegar uma análise aí para organizar as apostas aí para esse sábado, fica nesse vídeo até o final que eu vou trazer as análises aqui para você. E se inscreva no canal, deixa um like aqui no vídeo para fortalecer nosso conteúdo. Lembrando sempre, tá? A grande maioria da galera que assiste os vídeos aqui do canal Stake Cheia não é inscrito no canal. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações aí quando eu trouxer conteúdo novo e deixa aquele like maroto aí pra gente, beleza? Começando aqui às 8h30 da manhã na Inglaterra, temos o Brentford contra o Fulham, ou Fulham, como queiram chamar, equipe do norte de Londres. Aqui a gente tem, pela tabela do campeonato, o Brentford na 7ª colocação, vindo de 4 empates seguidos, enquanto a equipe do Fulham na 12ª colocação vem aqui de uma derrota recente por 2-0 contra o Liverpool. Nesse tipo de confronto aqui, a gente leva bastante em consideração o retrospecto do time mandante, como que ele joga dentro de casa, e a equipe do Brentford não faz um campeonato tão interessante assim, é a 8ª melhor campanha como mandante aqui. Já a equipe do Fulham como visitante é apenas a 17ª melhor campanha, então é um time que fora de casa não consegue ter resultados tão interessantes nessa edição da Premier League. Naturalmente, a gente vai trabalhar também com o fator local, mas é importante levarmos em consideração aqui o que essas equipes vêm fazendo recentemente, né? E aí entra a análise do histórico recente do Brentford, que empatou em 0-0 contra o Bournemouth, na sequência empatou em 2-2 contra o Wolverhampton, depois empatou em 0-0 de novo contra o Leeds e empatou em 2-2 contra o Everton. Então é uma equipe que até se envolve em alguns jogos com mais gols aqui, mas costuma empatar as suas partidas, né? Tem agora aqui uma oportunidade interessante porque o Chelsea, que vem de 3 derrotas seguidas e está logo à frente do Brentford aqui, com 48 pontos, né? Vai ter um confronto muito difícil também nessa rodada, a gente vai falar na sequência. Então o Brentford, vencendo o Fulham dentro de casa, pode melhorar a sua condição na tabela, inclusive podendo colar aqui no Liverpool, que é o 5º colocado, o time que já tem vaga direta na Champions League, tá? Então a gente vai acompanhar esse jogo aqui para tentar buscar uma correção de preço contra o time visitante. Temos odd de 2,10 para o Brentford, 3,25 para o Fulham. Lei ao Fulham é a nossa sugestão nesse jogo. Depois a gente vai seguir às 11 horas na Premier League. Temos aqui o Leeds recebendo o Wolverhampton, a equipe do Leeds na 15ª colocação. Remobilizou, vem de uma vitória contra o Manchester United importante por 2-1 na última rodada e vai pegar o Wolverhampton, que é o lanterna da competição. Parecia ter dado uma recuperada aqui depois de engatar 2 vitórias, depois fez um empate contra a equipe do Brentford e uma derrota na última rodada de 4-0 para o West Ham, que era adversário direto, voltou ali a ficar numa situação muito complicada. O time do Wolverhampton virtual rebaixado já nessa edição da Premier League, dificilmente esse time vai conseguir escapar dessa situação, já que tem muito ponto de distância para os primeiros times fora da zona de rebaixamento, como é o caso do Leeds, aqui uma das equipes que está ali nessa situação. Então, o jogo do Leeds é para tentar vencer e, de vez, espantar o fantasma do risco de rebaixamento, tá? O Leeds tem 36 pontos, o Tottenham, que hoje é o primeiro na lista de rebaixamento, tem 30 pontos, então são 6 de diferença. O Leeds vencendo poderia abrir uma pontuação maior, se distanciaria mais ainda da zona da degola. Então é um jogo interessante aqui para a gente trabalhar a favor da equipe da casa, a odd do Leeds a 1,57, a odd do Wolverhampton a 6. Então estamos falando aqui da pior equipe da competição jogando fora de casa, né? Então temos a possibilidade de pegar um back ao Leeds, embora seja uma equipe que não nos traga tanto padrão de superioridade assim, mas no último jogo fez uma boa partida a equipe do Leeds, jogando fora de casa. A tendência é que repita aí uma boa atuação dentro de casa
dessa vez contra o lanterna da competição, ok? Depois a gente tem o Newcastle recebendo o Bournemouth. Já falamos aqui de equipes da parte de baixo da tabela, agora vamos falar de duas equipes aqui que estão naquela faixa intermediária, né? O Newcastle ali tá um pouquinho pior, na 14ª colocação, porque vem de 2 derrotas seguidas em 2 jogos bem difíceis contra o Sunderland fora de... Aliás, contra o Sunderland dentro da sua casa e contra o Crystal Palace fora. Então, a equipe do Newcastle precisa voltar a vencer para tentar melhorar a sua condição na tabela. A equipe do Bournemouth, depois de encaminhar 4 empates seguidos, venceu finalmente na última rodada e venceu muito bem o líder Arsenal por 2-1. A gente vê bastante nesse contexto de Premier League essas equipes que estão aqui do meio para baixo da tabela, tirando pontos ali do líder, do vice-líder, da galera do topo da classificação. Então, aconteceu nesse caso aqui, o Bournemouth venceu a equipe do Arsenal e agora tem pela frente o Newcastle. Tem pela frente o Newcastle também fora de casa. Um jogo bem difícil aqui. Se a gente pegar os desfalques aqui, né? Vemos que Bruno Guimarães e Joelinton, os 2 brasileiros do meio-campo do Newcastle, jogadores importantes aqui, estão fora, um por cartões e outro por lesão. E do lado do Bournemouth, 2 desfalques importantes, o Soler e o Lewis Cook, jogadores que estão aqui ausentando contra o Newcastle nessa partida. Então teremos um jogo aqui interessante na minha visão para mercado de gols, tá? As duas equipes se envolvem em jogos relativamente movimentados e a odd do 2,5 aqui nesse jogo tá 1,50, ou seja, o mercado tem uma grande expectativa para um jogo com muitos gols aqui também, tá? Então quando a gente vai trabalhar a favor de uma tendência de mercado, a gente não pode esperar odds tão atrativas assim. No entanto, se daqui a pouco essa leitura de over demorar um pouco para aparecer, a gente pode ter uma valorização desse preço e aí sim eu recomendo para vocês trabalhar o mercado de gols no live nessa partida aqui entre Newcastle e Bournemouth. Depois a gente tem o Tottenham recebendo o Brighton, a equipe do Tottenham, como eu falei para vocês, lá na zona de rebaixamento com apenas 30 pontos, vem numa sequência muito ruim, nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 empate, perdeu na última rodada de 1-0 para o Sunderland e na rodada anterior havia perdido de 3-0 para o Forest, que também está ali na briga direta contra o rebaixamento. Então o Tottenham acabou ingressando na zona da degola, e agora se vê numa situação muito difícil, porque vai enfrentar um time que vem num excelente momento, tá? A equipe do Brighton nas últimas 3 partidas, 3 vitórias seguidas, pegou o Burnley, que é uma equipe lá da zona de rebaixamento também, e meteu 2-0 no último encontro. Então o time do Brighton vem numa sequência interessante e também ainda sonha aqui com a possibilidade de pegar uma vaga aí para uma Europa League, uma Conference League, né? Está apenas a 2 pontos aqui atrás do Chelsea, que hoje é o 6º colocado, pegaria uma Europa League, tá? Então a tendência é do Brighton fazer um jogo aqui com bastante interesse em somar pontos para tentar buscar aqui uma classificação de competição europeia. E a equipe do Tottenham, que não faz um bom campeonato, inclusive como mandante, se a gente pegar aqui a equipe do Tottenham, é o pior mandante da competição até esse momento, tá? Somou apenas 10 pontos dentro de casa dos 30 conquistados, tá? Então a equipe do Tottenham como mandante é muito fraca e tem aqui um adversário bem difícil pela frente. Tanto que o preço do Brighton aqui coloca um leve favoritismo para a equipe visitante. 2,80 para o Tottenham, 2,35 para o Brighton. Eu gosto aqui da ideia de trabalharmos um lay ao time da casa para buscar uma correção nesse preço do Tottenham aqui, ok? Fechando de Inglaterra, nada mais, nada menos aqui do que Chelsea e Manchester United. Falei para vocês que o Chelsea, que vinha numa sequência de derrotas importante aqui, nas últimas 5, perdeu 4 e ganhou apenas uma contra o Aston Villa. O Chelsea que vem de derrota de 3-0 para o Manchester City, antes havia perdido também de 3-0 para o Everton e antes disso perdido de 1-0 para o Newcastle. Agora vai enfrentar o Manchester United, mais um time da parte de cima da tabela. Manchester United que vem também de derrota para o Leeds por 2-1. No entanto,
vem aqui numa surpreendente terceira colocação, fazendo uma corrida de recuperação aí na competição. Depois da troca de comando técnico lá no início da temporada, o time do Manchester United deu uma evoluída interessante aqui. E agora joga para tentar manter aí a sua condição de buscar uma vaga direta na próxima Champions. Um jogo muito interessante aqui. A gente tem a equipe do Chelsea com desfalques importantes. O Gittens está fora, o Colwill está fora, Reece James está fora, são os três principais aqui. E do lado da equipe do Manchester United, o Maguire, que foi expulso no último jogo, está fora. De Ligt, também zagueiro, desfalca a equipe. E o Mainu, também jogador importante aqui, fora por lesão. Então, temos a equipe aqui, provavelmente até o Mainu seja titular nesse jogo, né? Talvez não comece entre os 11, mas atue alguns minutos aqui. Mas a equipe do Manchester United, para mim, sofre menos com os desfalques, porque tem aí seus principais jogadores à disposição e é uma equipe que conseguiu um encaixe muito bom aí com esse novo treinador. Nas últimas rodadas, o Manchester United vem fazendo um jogo de nível muito interessante. Gosto desse jogo para over também. O mercado também vê esse jogo aqui com possibilidade de muitos gols, então preço amassado, a exemplo do jogo do Newcastle, aqui a gente tem a odd do 2,5 a 1,53, tá? Eu acredito que seja um jogo bom para over e acredito que seja um jogo bom para correção de preço também, principalmente levando em consideração que o Chelsea, quando joga em casa, tem uma boa postura. A gente vai pegar aqui, ó. Aliás, Chelsea como mandante é apenas a 12ª melhor campanha, não é tão bom mandante assim. E o Manchester United, 7º melhor visitante. Então aqui, nesse contexto, um lay ao Chelsea poderia ser o mais interessante, levando em conta que a fase do Manchester United também é melhor e os desfalques do Manchester são menos preocupantes do que os desfalques do Chelsea. Saindo da Inglaterra, a gente vai dar uma passada na Itália. Na Itália temos às 13 horas aqui Napoli e Lazio, grande confronto. Acompanhamos o último jogo da Lazio, uma derrota para a Fiorentina por 1-0. E o último jogo do Napoli, que foi um empate contra o Parma em 1-1. Então as duas equipes vêm de jogos complicados aí, né, na última rodada. No entanto, a situação da Lazio é simplesmente melhorar a sua pontuação aqui, já muito distante de uma possibilidade aqui de jogar, por exemplo, uma Conference League, né? São 13, 14 pontos de diferença aqui da Lazio para esse pelotão de cima. Diferença grande de pontos também existe entre o Napoli, que é o vice-líder, e a Inter, que venceu nessa sexta-feira o time do Cagliari por 3-0 e abriu agora aqui 12 pontos de diferença. Então o time do Napoli precisa voltar a vencer para encurtar a diferença para 8 pontos, né? Então, em caso de vitória, o time do Napoli volta a diminuir para 8 pontos a diferença, que ainda é muita coisa, visto que passam as rodadas e o time da Inter se isola cada vez mais na artilharia. Então um jogo onde o time do Napoli precisa, se quiser seguir ainda com chance matemática de disputa pelo título, vencer a equipe da Lazio aqui dentro de casa. Tem alguns desfalques importantes na equipe do Napoli, mas jogadores muito importantes retornaram e retornaram bem. É o caso do De Bruyne, é o caso do Lukaku, que não é titular, mas entra quase em todos os jogos da equipe do Napoli aqui, e a gente deve ver esse time levando bastante perigo contra a equipe da Lazio aqui. Para mim, um lay a Lazio pode ser interessante, mas um back ao Napoli também é um mercado que me chama atenção. Odd de 1,50 para o Napoli, odd 7 para Lazio. Nessa faixa de preço, acho até mais interessante trabalharmos um back ao Napoli, desde que, é claro, os critérios de leitura para back ao Napoli estejam batendo aí no mercado, ok? Depois, outro jogaço de futebol italiano, a gente tem a Roma contra a Atalanta. A Roma do técnico Giampiero Gasperini, ex-treinador da Atalanta, treinador aí que ganhou renome no futebol italiano e no futebol europeu por consequência, por fazer aí pelo menos umas 3 temporadas de altíssimo nível treinando a Atalanta, que até então era um time considerado de terceiro escalão no futebol italiano e que agora, nas últimas temporadas aí, voltou a ter protagonismo, também graças ao trabalho do Gasperini aí, que pegou a Atalanta lá na segunda divisão da Itália
e levou a fazer participações importantes na Champions League aí, por exemplo, né? Então temos um jogo aqui onde existe uma paridade muito grande entre as equipes, são ideias de jogo, esquemas táticos bem diferentes, mas essa Atalanta de hoje, embora praticamente não tenha mais jogadores daquela época em que o Gasperini era treinador, mantém muita coisa dos conceitos táticos, ainda que esse treinador implantou uma filosofia de jogo no time da Atalanta, filosofia essa que a Roma ainda não conseguiu incutir com tanta precisão como a equipe da Atalanta. Então são duas equipes que tocam muito bem a bola, duas equipes que têm um repertório muito grande no que diz respeito à transição ofensiva, chuta de fora da área, tem jogada pelo lado do campo. O time da Roma especificamente tem um jogador aqui, o Malen, centroavante, que é muito fazedor de gols, e costumeiramente ele é acionado aqui na ausência do Dybala, que ainda está lesionado aqui. O Malen vem suprindo as necessidades ofensivas dessa equipe da Roma, e temos aqui um grande confronto, tá? Para mim, um jogo muito bom para over, e aqui temos odd 2 aqui no over 2,5. É um dos mercados que eu venho buscar nesse jogo aqui, o mercado de gols, mas também não cogito, não afasto a ideia de trabalhar correção de preço aqui, principalmente na odd da Roma a 2,45, se o time não entrar bem. A Atalanta, que tem mais posse, tem mais volume, pode colocar o time da Roma em um lay, e a gente vai estar lá para trabalhar, ok? Depois vamos para a Alemanha. Na Alemanha separei 3 jogos aqui de 3 equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. O primeiro deles é do Leverkusen, que vem de 2 vitórias seguidas contra o Wolfsburg de 6-3 e contra o Dortmund por 1-0. Então venceu 2 adversários aqui. O Wolfsburg está lá na zona de rebaixamento, aí o Leverkusen goleou, e quando pegou o Dortmund, que está vice-líder da competição, o Leverkusen venceu por 1-0. Então é um time que vem bem, vem brigando para conseguir uma vaga também direta na Champions aí. Vai enfrentar a equipe do Augsburg, que vem numa tocada bem complicada aqui. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Empatou com o Hamburgo, que é um time relativamente fraco, e empatou também contra o Hoffenheim. Esse é um pouco melhor, porém, o time do Augsburg, que teve um momento mais interessante no começo da temporada ali, voltou para o meio da tabela, e a tendência é que termine o campeonato nessa condição. Então, a necessidade, o interesse de fazer placar aqui nesse jogo é do time da casa, o Bayer Leverkusen, tá? Então a gente vai tentar buscar aqui uma eventual situação de back ao favorito nesse jogo. Leverkusen, odd de 1,40 contra uma odd 7 do Augsburg aqui. Não temos grandes desfalques aqui na equipe do Leverkusen, então podemos contar aqui com um time o mais completo possível para enfrentar a equipe do Augsburg, e provavelmente com volume de jogo suficiente para trazer leitura de back aqui nesse jogo, certo? Depois a gente tem 2 times também aqui da parte de cima da tabela se enfrentando. O Dortmund, que é vice-líder, pega o Hoffenheim, que é 6º colocado. O mando de campo para o Hoffenheim faz o time ser levemente favorito aqui nesse confronto, mas a gente sabe, o Dortmund, mesmo jogando fora de casa, vamos pegar aqui, ó, como visitante, o Dortmund é o 2º melhor visitante da competição, só não é melhor que o Bayern de Munique. O Bayern mantém um padrão muito semelhante, tanto dentro quanto fora de casa, mas o time do Borussia Dortmund vem conseguindo fazer uma campanha como visitante também muito sólida, e aqui a gente tem um adversário duríssimo pela frente, que é a equipe do Hoffenheim, tá? O time do Hoffenheim deu uma oscilada nas últimas rodadas aqui. Podemos ver que o time empatou na última rodada contra o Augsburg, perdeu anteriormente para o Mainz e havia perdido também para o Leipzig por 5-0. Então aqui o que está fazendo o Hoffenheim destoar um pouco na tabela é justamente perder os confrontos diretos, né? Então aqui o Mainz, que hoje é 9º colocado, o Augsburg, que hoje é 10º colocado, o Hoffenheim, quando pegou essas equipes, não conseguiu ter bons resultados, e pegando a equipe do Leipzig aqui, tomou uma goleada, tá? Então o momento do Hoffenheim é um momento de oscilação, e embora o Dortmund tenha perdido na última rodada para a equipe do Leverkusen, que vem numa crescente, né? O Dortmund vinha também numa sequência boa, então a tendência é que possa recuperar essa sequência. Eu gosto do over aqui, que provavelmente vai estar bem esmagado também.
1,50 a linha do over 2,5, não esperava que fosse diferente, tá? Mas eu acredito que a gente pode trabalhar aqui também um lay ao Hoffenheim, time da casa, tem espaço para correção esse preço. Obviamente precisamos que o Dortmund repita as boas atuações como visitante que já fez nessa competição, aí teremos um lay Hoffenheim com clareza nesse jogo. Para fechar de Alemanha, temos aqui Frankfurt e Leipzig, esse jogo às 13 horas, né? Um jogo interessante aqui porque o Leipzig também briga aqui para manter uma vaga direta para a Champions League. Tá 4 pontos à frente do Hoffenheim, então o Hoffenheim que vai jogar contra o Augsburg, se vencer, pode diminuir ainda mais essa diferença para a equipe do Leipzig. E o Frankfurt que vinha de um momento conturbado aí, parece ter se recuperado aqui e agora já entrou também numa possível briga aqui para tentar pegar uma vaga de competição europeia, embora esteja com uma pontuação mais distante ainda, né? Mas é um time que está ali na 7ª colocação. Se os times da frente derem mole, o Frankfurt pode chegar também, tá? Então esse time jogando em casa vai sair para o jogo, vai deixar espaços. É um time que defensivamente sofre bastante, tá? Tomou 54 gols na competição. É uma das defesas mais vazadas aqui, ó. Só não é pior que os 2 lanternas aqui. A equipe do Frankfurt é a 3ª defesa mais vazada do torneio nessa temporada. Então podemos imaginar aqui sim um jogo muito movimentado. E o Leipzig com possibilidade de construir um bom resultado fora de casa. Odd de 1,95 para o Leipzig como visitante, 3,40 para o Frankfurt. Aqui a minha sugestão é um lay ao time da casa, ok? Seguindo aqui, a gente tem então na Espanha, vamos falar aqui da Copa do Rei. Estamos falando aqui de um jogo que é a final da competição. Vamos pegar aqui o chaveamento para ver quem eliminou quem até chegar nesse momento da competição. Olha aqui, ó. O Barcelona enfrentou o Atlético de Madrid na semifinal, em um confronto que foi 4-0 para o Atlético de Madrid na ida e 3-0 para o Barcelona na volta. O time do Simeone classificou, conseguiu um excelente resultado, e o Atlético de Madrid também conseguiu a classificação em cima do Barcelona na Champions League. Vejam que a freguesia do Barcelona para o Atlético de Madrid nessa temporada está evidente, né? Do outro lado da chave, o Real Sociedad venceu o seu rival do País Basco, o Atlético de Bilbao, por 2-0 no agregado. Então a gente não vai andar muito para trás aqui para ver o retrospecto anterior dessas equipes. O que vale afirmar é que temos 2 times aqui que bateram adversários muito tradicionais, tá? O Real Sociedad venceu o seu arquirrival, lá é a mesma coisa que a gente está falando, um Real Sociedad e um Atlético de Bilbao, a gente está falando de um derby tipo um Palmeiras e Corinthians, assim, né? 2 equipes que têm uma rivalidade muito histórica e o componente dessa rivalidade faz com que o jogo tenha um grau de dificuldade muito superior, né? E Atlético de Madrid e Barcelona não são da mesma cidade, mas também rivalizam muito no futebol espanhol. Então, tivemos aí equipes que passaram por adversários muito duros nas semifinais para poder chegar nessa final, que é jogo único, tá? Então, esse é um fator extremamente interessante também. Como a partida é em jogo único e, se não me engano, ela é num estádio neutro, né? Então tem toda essa questão aí. Ela vai ser no... Vamos ver se diz aqui qual o estádio onde esse jogo vai acontecer. Não diz aqui, mas não vai ser no campo nem do Atlético de Madrid, nem do Real Sociedad. Esse jogo eles fazem sempre em um campo neutro e a gente deverá ver aqui uma excelente partida. Como falei para vocês, o time do Atlético de Madrid vem com uma moral muito elevada, já eliminou o Barcelona em 2 competições diferentes. O time está aí na semifinal da Champions League também, muito próximo de conquistar o título dessa Copa da Espanha, né, Copa do Rei, e também chegar na disputa pelo título da Champions League, aí 3 jogos
para um título de Champions e um jogo para o título da Copa da Espanha. Então o time vem muito motivado aqui com seus principais jogadores. Julián Álvares jogando fino da bola, o Lookman jogando muito bem também. A dupla de zaga aqui do Atlético de Madrid vem numa sequência muito interessante. E aqui tem um destaque para uma ausência importante, que é o Oblak, goleiro do Atlético de Madrid, que não está disponível para essa competição, tá? Tá voltando de lesão e não deverá ser titular. O time do Atlético do Real Sociedad vem também com bons jogadores aqui, porém com alguns desfalques importantes. O principal deles, o Odriozola, jogador aqui que está fora por lesão no joelho, tá? Falando das odds aqui para esse confronto, 1,76 a odd do Atlético de Madrid, favorito, né? E 4,50 a odd do Real Sociedad. Eu acho, pegando aqui o histórico de confronto, o histórico dessas duas equipes em competições de mata-mata e, sobretudo, a postura que a gente tem visto o Atlético de Madrid nos seus jogos de mata-mata aqui, é bem provável tenhamos uma leitura para lei ao Real Sociedad, como a gente teve, inclusive, em algumas situações ali, lei ao Barcelona nesses duelos aí, onde o Atlético de Madrid saiu vencedor 2 vezes contra o Barcelona em 2 competições diferentes, tá? Então acho que é um bom parâmetro para a gente analisar aí. E se o Atlético de Madrid conseguir repetir um comportamento parecido, sem dúvida nenhuma, é mais time que o Real Sociedad e tem condições de conquistar esse título. Se der essa leitura, a gente estará no mercado back ao Atlético de Madrid nesse jogo, ok? Ou melhor, lei ao Real Sociedad. Acho que aqui a gente terá mais leitura, tá? Fechando, a gente vai falar dos jogos de Brasileirão que a gente tem, então, nesse sábado. Lembrando sempre, quem está na parceria aqui do conteúdo é o Bolsa de Aposta, é lá que eu realizo as minhas entradas. E se você quiser ter conta no Bolsa de Aposta, ver como é que funciona, ter acesso à experiência e, de quebra, fazer junto com a gente lá, comigo e com outros traders experientes lá no Bolsa de Aposta, no Discord, no canal do Discord, operar nos jogos ao vivo, é só você ter uma conta e clicar ali em ferramentas, que vai ter a comunidade do Discord ali, tu participa, é de graça, é a maior comunidade de trading esportivo no Discord brasileiro, tá? Então vale muito a pena conhecer. Lembrando que é para maior de 18 anos, enfim, jogue com responsabilidade, link aqui na descrição do vídeo. Outro recado importante, eu tenho vagas abertas ainda para minha mentoria de trade, então se você quiser fazer esse acompanhamento de trade que eu faço aqui todos os dias, fazer os jogos junto comigo, trocar ideias sobre trade, ter um acompanhamento individualizado, onde a gente vai falar sobre a sua metodologia, sobre a sua estratégia de trade, sobre a sua tomada de decisão, tudo isso. Um ciclo de mentoria que dura 6 meses, ou seja, a gente vai trabalhar juntos durante toda a Copa do Mundo, né? Vamos fazer os jogos da Copa do Mundo junto, uma oportunidade excelente, imperdível. Se você quiser fazer parte, entra em contato comigo através do formulário que está no primeiro link aqui da descrição do vídeo. Show de bola? Falando de Campeonato Brasileiro, a gente tem às 18h30 2 jogos legais aqui, tá? O primeiro deles, a Chapecoense contra o Botafogo. O time da Chapecoense, a gente já sabe, a tendência é brigar na parte de baixo da tabela o campeonato todo. Porém, jogando dentro da sua casa, a Chapecoense passa a ser um adversário mais competitivo, tá? Embora não seja o melhor mandante do campeonato, mas consegue fazer uma campanha como mandante bem melhor do que como visitante. E vai enfrentar o Botafogo, que vem no momento aqui de oscilação, porém vem no momento mais interessante do que estava no início. O Botafogo conseguiu engatar uma sequência de bons resultados, venceu o Mirassol por 3-2, venceu o Vasco por 2-1, resultado importante, empatou na última rodada contra o Coritiba, porém na Sul-Americana, agora no meio da semana, o Botafogo venceu o Racing da Argentina fora de casa, um excelente resultado que coloca aí o Botafogo com muita moral para esse jogo aqui contra a equipe da Chapecoense. O estádio da Chapecoense utiliza grama sintética, assim como o estádio do Botafogo, então esse certamente é um fator que não atrapalha tanto a vida do Botafogo para esse confronto, né? As equipes que vão jogar contra a Chapecoense lá não estão habituadas tanto a esse piso como o Botafogo está, então
é algo menos preocupante para a equipe do Botafogo nesse sentido. Temos um jogo aqui onde o Botafogo é favorito por 2,20 fora de casa e a Chapecoense 3,25. Embora com o mando de campo da Chapecoense, com todo esse contexto do time ser muito mais forte dentro de casa, o momento do Botafogo a gente não pode ignorar. É um momento positivo, um momento interessante e a equipe da Chapecoense tem bastante dificuldade mesmo jogando em casa. Então, lei ao time da Chape é a minha sugestão aqui. Outro jogo nesse mesmo horário é o Vasco do Renato Portaluppi contra o São Paulo do Roger Machado. Dois treinadores que se enfrentaram muito aqui no contexto de Grêmio e Internacional. O Renato pelo Grêmio, o Roger pelo Internacional. Então, são dois treinadores que se conhecem muito bem o trabalho um do outro e que não vivem momentos tão parecidos assim, não, né? O São Paulo, embora tenha passado aí por uma oscilação, né, no Campeonato Brasileiro, perdeu na última rodada para o Vitória da Bahia, mas a equipe do São Paulo vem bem, tá ali na terceira colocação do campeonato, conseguiu vencer pela Libertadores no meio de semana, então o time tá aí numa condição interessante e briga aí para se manter na disputa contra Flamengo, Fluminense, Palmeiras, os times que estão aqui na parte de cima da tabela, né? Fora o Palmeiras que está lá com 26, Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia são quatro times com 20 pontos cada. Então a briga tá bonita aqui nesse G5 do Campeonato Brasileiro e o São Paulo naturalmente vai tentar algum ponto lá em São Januário para se manter nesse pelotão da frente aqui. Já a equipe do Vasco tende a querer aproveitar o cenário como mandante para poder extrair uma situação de vantagem aqui, né? A odd do Vasco 2,15, a odd do São Paulo 3,30. Pegando aqui as escalações, vemos que a equipe do São Paulo tem vários jogadores importantes que estarão fora, né? No entanto, conta com o retorno do Caleri, né? Que estava lesionado e voltou. Tem aí o Arthur, o Ferreirinha, o Cauli, ex-jogador do Bahia, que está começando a ter mais oportunidades no time do São Paulo. Danielzinho, que está muito bem aqui de volante na equipe do São Paulo. Então, a estrutura de jogo da equipe do São Paulo está bem interessante para esse jogo. Jogadores rápidos no ataque, com velocidade, com vantagem no X1. Então, a equipe do Vasco deve ter bastante cuidado aqui com esse time do São Paulo, tá? Acredito que o Vasco pode sim fazer jus a esse favoritismo, mas pelo equilíbrio das duas equipes eu iria no mercado de over. A linha do over 2,5 tá pagando 2,15, eu acho um preço interessante. O ambas marcam também para mim, pode ser bacana para esse jogo a 1,95 aqui, certo? Depois a gente tem às 20 horas o Vitória recebendo o Corinthians lá no Barradão. A equipe do Vitória aqui não faz uma campanha ruim, né? Muita gente esperava aí que o Vitória fosse fazer uma campanha parecida com a do ano passado, onde brigou contra o rebaixamento. No entanto, começou bem essa edição do Campeonato Brasileiro e está ali ocupando a 10ª colocação. Não é uma posição excelente, também não é uma posição desprezível. Quem está numa situação complicada é o Corinthians, né? Que, mesmo depois da troca de treinador, parecia que ia engrenar ali, né? Conseguiu uma vitória importante, aliás, 2 vitórias o Corinthians conseguiu pela Libertadores, né? Ganhou do Barcelona, se não me engano, do Equador e ganhou agora do Santa Fé da Colômbia dentro de casa por um resultado de 2-0, um jogo bem importante aí para a pretensão do Corinthians na temporada. E agora o time tem que prestar atenção no Campeonato Brasileiro para melhorar a sua situação na tabela. Jogo difícil. Enfrentar o Vitória lá na Bahia é sempre muito complicado. O time do Corinthians com desfalques importantes ainda, né? A gente tem aqui, ó, André Luiz fora por cartão, Mateuzinho fora por cartão. A gente tem aqui o Caio César e o Memphis, os dois
fora por lesão. Então, são jogadores importantes na mecânica de jogo do Corinthians que não estarão presentes nesse confronto. Ainda assim, a equipe do Corinthians é uma equipe interessante de se ver jogar, porém, a equipe do Vitória também tem alguns desfalques aqui, não conta com o Marinho, não conta com o Gemerson, não conta com o Claudinho, não conta com o Camutanga, jogador que lesionou recentemente também. Então tem vários jogadores importantes aqui na equipe do Vitória que não estarão presentes, tá? Então os desfalques podem descaracterizar um pouco as equipes aqui e fazer com que o jogo equilibre um pouco mais, tá? O Vitória poderia, se estivesse completo, poderia ser mais favorito contra o Corinthians aqui dentro de casa. 2,55 pro Vitória, 2,82 pro Corinthians. Eu acho que aqui as ausências podem atrapalhar um pouco uma mecânica de jogo mais over, tá? Então acredito que a gente tem que ficar esperto aqui, tentar pegar alguma coisa no mercado de gols, mas com muito cuidado, porque com tantos desfalques, talvez a parte de entrosamento atrapalhe um pouco, de falta de entrosamento, na verdade, atrapalhe um pouco as equipes aqui para buscarem, aproveitarem melhor as chances de gols aqui. Mas são equipes que têm demonstrado um futebol um pouco mais aberto aqui. O Corinthians já pegando uma característica do Fernando Diniz aí, que a gente vai ver o time dando mais liberdade pro adversário, e o Vitória que tem iniciativa dentro de casa. Então esse jogo pode ser um jogo bom para gols. A linha do over 2,5 tá pagando 2,50. Temos preço, portanto, aqui para trabalhar. Para fechar, às 20h30, Cruzeiro e Grêmio lá no Mineirão. A gente tem aqui a equipe do Cruzeiro numa situação delicada na tabela, né? 17º colocado, apesar que vem de uma vitória contra a equipe do Bragantino por 2-1. O Cruzeiro vai tentar se reerguer no campeonato, né? Tem treinador para isso, tem equipe para isso, né? Precisa, obviamente, encontrar o mais rápido possível um estilo de jogo. E aqui a gente vai falar da equipe do Grêmio, que também vive um momento semelhante. O time do Grêmio, embora tenha conseguido bons resultados ali nas primeiras rodadas, o que fez com que o time não passasse tanto sufoco nesse começo de campeonato aqui. Porém, a equipe do Grêmio não mostra uma evolução, não mostra um estilo de jogo aí convincente. A gente tem visto aí o Grêmio, por exemplo, nas últimas 4 partidas de Brasileirão, empatou contra o Internacional em 0-0, o time do Internacional também não tá bem, porém vinha numa sequência boa. O Grêmio empatou em 0-0 contra o Remo dentro de casa, o Remo que tá lá na zona de rebaixamento também. Havia empatado anteriormente com perdido pro Palmeiras, aí ok, né? O Palmeiras lidera o campeonato, mas havia perdido pro Vasco da Gama também. As últimas 4 partidas do Grêmio são 2 empates e 2 derrotas. Então o Grêmio precisa melhorar a sua condição na tabela e, sobretudo, tentar apresentar um jogo um pouco mais convincente, tá? Acho que é um duelo técnico muito parelho entre as duas equipes. Naturalmente, pelo mando de campo, o Cruzeiro tem uma certa vantagem, tem o favoritismo. E no papel, no nome, o time do Cruzeiro é melhor que o do Grêmio. Isso não há o que negar. A questão é que a nível de entrosamento tático e de modelo de jogo, o Cruzeiro ainda não se definiu, né? Vive aí um momento de transição com a chegada do novo treinador e muito provavelmente a gente vai ter um jogo importantíssimo para as duas equipes aqui para ver qual um dos dois briga pelo campeonato, né? Eu acho que o Grêmio vai para tentar arrancar um empate fora de casa aqui. Então, o time que joga para empatar, a gente naturalmente tem que considerar esse resultado do empate para ele. Então, lei ao Grêmio é a minha sugestão aqui, ó, de 5,25 para o Grêmio, 1,62 para o Cruzeiro. Lei Grêmio é a minha sugestão para esse jogo, beleza? Essas foram as minhas análises de futebol, então, para esse sábado. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui no vídeo e compartilha com os amigos aí. A gente se vê no mercado. Um grande abraço, até lá.